Olá, muito bom dia. Domingão chegou e hoje é dia de Camisa 8. Muito obrigado pela sua audiência. Pode ter certeza, ela nos fortalece cada vez mais. E para agradecer esse todo o seu carinho, o programa de hoje, tá especialíssimo. Camisa 8 de hoje começa com uma notícia maravilhosa. O cearense Wilson Saboia foi eleito o melhor técnico de seleções femininas do mundo em 2024. A premiação é feita pela Futsal Planet Awards, com a chancela da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Essa foi a segunda vez que o Wilson Saboia ganha essa eleição. E detalhe, viu? Ele está à frente da Seleção Brasileira Feminina de Futsal. Sabe desde quando? Desde 2015. Bom dia, professor Wilson Saboia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Camisa 8. Rapaz, não é todo dia, para você que está em casa, que nós temos aqui, neste tablado, nesse espaço, um treinador bicampeão do mundo nessa eleição que eu garanto para você, não é fácil. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Camisa 8 e a honra e a satisfação de ser eleito pela segunda vez o melhor treinador de seleções femininas de futsal do mundo. Como é que está esse coraçãozinho? Bom dia. Obrigado, Henrique, pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui na TV Cidade, na Camisa 8. Eu digo que as conquistas, elas são coletivas. Logicamente, essas conquistas que a gente vem tendo como profissional de educação física e técnico de futsal, vem muito da qualidade das atletas, dos gestores que a gente tem no futsal hoje e principalmente uma metodologia ativa que a gente procura proporcionar, ensinar os atletas desde a escola até o alto rendimento com muita qualidade. Para quem está em casa entender a importância desse cidadão na seleção brasileira feminina de futsal, quantos jogos, quantas vitórias, quantos empates e quantas derrotas? Vamos lá, para você que está em casa, se liga. Bem, nós assumimos a seleção brasileira no dia 15 de setembro de 2015. De lá para cá, nós fizemos 52 partidas, foram 49 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Logicamente que essa construção não vai só da comissão técnica, vai dos atletas, dos gestores, porque o resultado final, o produto final, vai de todo o trabalho desse pessoal que faz com muito carinho e muito amor o desenvolvimento do futsal no nosso país. Uma década de trabalho que vai ser completada agora em setembro e uma única derrota durante essa sua trajetória toda. Perdeu para quem, Wilson? Perdemos para a Espanha em 2022, de 3-2, lá no território espanhol. Rapaz, então ela tá engasgada, né? De lá para cá deram troco? Já ganhamos umas 4 vezes da Espanha. Então devolveu já com juros e correção monetária, não é verdade? Exatamente. Professor Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, eleito 2023 e 2024 o melhor treinador do planeta de seleções entre as mulheres. E olhando essa sua trajetória, o que é que foi mais fácil, entre aspas, se é que a gente pode dizer assim, e o que foi mais difícil ao longo desse seu trabalho todo? Mais fácil foi associar a ciência, produção de ciência, que a gente mergulha muito na literatura, para desenvolver metodologias para que as atletas entendam a nossa proposta de jogo. Quando eu falo nossa proposta, a proposta de jogo da comissão técnica. Porque quando você associa ciência com a qualidade das atletas jogando, treinando e jogando, isso aí facilita o trabalho dessas atletas. O mais difícil, logicamente, é tratar com pessoas que infelizmente não entendem muito do esporte e criticam muitas vezes sem embasamento científico. Essas críticas, elas vêm, mas na maioria das vezes não são tão construtivas, né? Porque são pessoas que não compreendem, não entendem muito do que acontece no meio do futsal feminino. Olhando a nossa atual realidade desse futsal multicampeão e olhando lá no tempo que você começou, uma mudança muito grande ou é muito parecido com aquele que você encontrou há 10 anos atrás? Não. Temos uma mudança muito grande, o futsal, as seleções eram regidas pela CBFS, que era a entidade que regia... Que era a Confederação Brasileira de Futsal. Futsal, exatamente. E de 2022, na realidade, de dezembro de 2021 para cá, as seleções estão regidas pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Logicamente, é um acordo em relação à FIFA. Chancelado pela FIFA. Então, a gente teve um crescimento, né, principalmente no investimento de mais amistosos, de mais competições, fazendo com que o futsal brasileiro sempre cresça, evolua e também traga resultados, não só para o público nacional, mas principalmente internacional. Hoje, observando a seleção feminina brasileira de futsal, a base dela é de atletas do Sul e Sudeste e de fora do país?
Hoje a gente tem muitas atletas que estão jogando na Europa, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Rússia. Elas são oriundas, por exemplo, do Sul e Sudeste ou tem muitas nordestinas atuando nesses times? Tem nordestinas, nós temos a Amandinha, nossa cearense, que sempre está sendo convocada por Eleita 8 vezes a melhor do mundo. Exato. Não foi ano passado, né? Não, ano passado foi a atleta Emily, que foi nossa atleta também. Jogou aqui conosco na Unifor em 2014, 2015, foi eleita a melhor do mundo, mas temos atletas de vastíssima competência técnica, tática, física, cognitiva e comportamental. Puxando aqui para o nosso estado do Ceará, como é que está o futsal local? Dá para pensar bons valores olhando a atualidade do futsal feminino aqui no nosso estado? A gente deu uma queda aí de 2, 3 anos aí, sem produzir muito atleta, mas eu creio que nessa caminhada a gente, pegando um atleta de 19, 18 anos, dá para fazer um bom trabalho, evoluindo essas atletas, porque eu digo o seguinte, jogar com bola no pé é fácil, mas jogar sem a bola, entendendo o jogo, na questão do setor do jogo e na amplitude da quadra, é um pouco mais difícil. Precisa do atleta incorporar bastante os conteúdos do jogo. Então, a gente precisa de um tempo aí de um ano e meio para produzir mais atletas de competência para o nosso estado. O que está faltando para o nosso futsal feminino voltar a decolar? Seria mais investimento na base, é isso? Claramente, Wilson? A base hoje do futsal do estado do Ceará está em algumas prefeituras e principalmente no seio escolar, na questão educacional. Então, algumas escolas investem realmente, tanto privada como pública, no futsal feminino, mas isso, logicamente, tem que ser potencializado pelas universidades, para a produção de conhecimento em relação a essas atletas, para que a gente possa desenvolver elas em todos os aspectos do jogo. Os jogos escolares talvez seria a formação básica desse futsal feminino aqui no nosso estado. Sim, nós temos jogos escolares de 12 a 14 anos, que é muito importante, como essas meninas começam a entender como é que se joga esse jogo na performance. E aí, quando chega na questão do 15, 17 anos, elas têm que estar meio que prontas para poder desenvolver esses aspectos. Para cair no universitário. Exatamente, para poder ser a escadinha para o universitário e aí para clubes e depois para o sul do país, para a seleção brasileira, para a Europa, para abrir o mercado para elas. Ou seja, a carreira é difícil, né, cara? A peneira é muito... Funil, né? O funil, ele é muito pequeno, né? Quando chega lá na ponta... Precisa de muita dedicação, de muito empenho, de um profissional de educação física à frente, competente para poder socializar esses conhecimentos, para fazer com que essa atleta sempre esteja crescendo. Para quem está em casa entender o tamanho da dinâmica do seu trabalho, Wilson Saboia, técnico, trabalha com quantas pessoas ao redor e quais essas áreas específicas? Na Universidade de Fortaleza, nós temos o professor Ricardo Barata, que é o nosso auxiliar técnico, né? Então você trabalha com auxiliar técnico? Isso, a gente trabalha com auxiliar técnico. Tem a preparação física, a professora Sônia, juntamente com a graduação, que a gente linka... Só uma preparadora? Só uma preparadora física com os auxiliares dela, tá? Para fazer um trabalho físico com essas atletas. Perfeito. Na Unifor é dessa forma. Na seleção brasileira, não. A gente tem analista de desempenho, a gente tem auxiliar técnico, preparador físico, nutricionista, médico, então a gente tem um corpo técnico mais ampliado. Então é encorpado e na hora de você tomar suas decisões, ouve-se tudo e aí você chega num denominador comum que é o normal. É por aí o caminho? Exatamente. A gente tem um grupo de profissionais que trabalham analisando todos os atletas que jogam no mundo todo, logicamente. Hoje a gente está focado aí no Mundial, nós temos hoje 30 atletas que a gente está semanalmente observando os jogos para que a gente possa errar o mínimo possível quando for convocar. O senhor falou em Mundial, já me deu um gancho para a próxima pergunta. No momento todo mundo de férias, mas já visando 2 amistosos importantes, porque na sequência vamos ter uma competição também de cunho importantíssimo, porque vale vaga no Mundial. Como é que está então esse início de temporada do futsal feminino Seleção Brasileira? Eu digo que esse ano de 2025 vai ser o ano mais importante para o futsal feminino do Brasil. Nós vamos viajar agora dia 7 de fevereiro, vamos jogar dia 11 e 12 contra a Finlândia, a seleção da Finlândia lá na Finlândia, que já vai servir como preparativo para a competição mais importante que vai classificar para o Mundial, que é a Copa América, que vai acontecer na última semana do mês de março, em Sorocaba, do Brasil. As 10 seleções da América do Sul, só 3 irão para o Mundial, que será em novembro, nas Filipinas. Então a competição mais importante desse ano não é o Mundial, é a classificatória do Mundial na Copa América, que nós ganhamos as 3 últimas. Que é em março. Que será em março, em Sorocaba. A gente tem que ficar entre as 3 para poder levar o Brasil para o primeiro Mundial FIFA. Para esses amistosos aí contra a Finlândia, basicamente a seleção brasileira, atletas que estão atuando na Europa? Sim, nós convocamos atletas que estão atuando na Europa pelo seguinte motivo. Lá o calendário é diferente, elas estão
ativamente jogando as competições. Aqui não, nós tivemos uma pausa do calendário, as meninas terminaram o ano passado em dezembro, estão de férias no mês de janeiro. Então, a gente optou, que eu digo a comissão técnica, nós optamos para convocar as atletas que estão jogando somente na Europa. Depois desses 2 amistosos, todo mundo segue em preparação ou não? É liberado e aí só volta a convocar lá próximo da competição? É liberado para os clubes, volta para os clubes. Dia 11 de março, a gente vai para a cidade de Lages. Sairá a convocação da Copa América. A gente vai para Lages, Santa Catarina, prepara isso uma semana, 8, 9 dias, para depois ir para Sorocaba jogar a Copa América e tentar classificar entre as 3 primeiras para ir para o Mundial. É isso aí, Camisa 8 batendo um papo aqui, uma resenha maravilhosa com Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, eleito o melhor treinador do mundo em 2 temporadas, 2023 e 2024. O homem entende só tudo de futebol feminino na questão do futsal. Para arrematar, Wilson, eu vou perguntar para você o seguinte, eu até comentei com você aqui nos bastidores, o Zé Roberto Guimarães, grande técnico da Seleção Brasileira feminino, principalmente, também treinou os homens, mas hoje, desde que ele largou o Macharal, está só focado na Seleção Feminina, multicampeão. E ontem eu peguei um trechinho dele, que ele falava que ele vai, por incrível que pareça, ele brincando, fazendo analogia, ele vai mais ao ginecologista do que ao urologista. Mas não é por nada não, meu amigo, é porque ele trabalha com tantas mulheres ao seu redor que ele precisa entender o universo feminino. Pegando esse gancho, o Wilson Saboia também tem que entender do TPM, hormônios, essa coisa toda que mexe com a parte sensível feminina, vamos dizer assim? Com certeza, eu digo sempre que nós temos que ser mais gestores de pessoas do que propriamente técnico de futsal. Bem diferente dos homens, né? É um pressuposto importantíssimo para que eu possa cativá-las, para que elas possam exercer sua função de uma qualidade perfeita. Então, eu preciso entender a sensibilidade, a forma de falar, a didática para aproximar o conteúdo da aprendizagem, para que elas possam estar brilhando na quadra. Lógico que teve momentos de embate, mas sempre com respeito, com ética, procurando escutá-las para que a gente possa produzir conhecimento no nosso jogo. E a turma que está ao redor ali, por exemplo, dos médicos, também ajuda um pouquinho nesse meio campo, né? Com certeza, o trabalho é multidisciplinar. A gente não trabalha só. Então, são vários profissionais objetivando a qualificação das atletas dentro do treino e dentro do jogo. Bom demais, resenha aqui no Camisa 8 com o professor Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futsal. O homem foi eleito 2 vezes o melhor treinador de seleções femininas do mundo, meu amigo. Obrigado pela sua resenha, obrigado pelo seu tempo, sucesso na sua carreira. Os 2 amistosos, na sequência eu vou convidá-lo para a gente resenhar mais um pouquinho, para saber a sua impressão dessa meninada, dessa mulherada toda jogando lá na Europa. Pode ser? Pode ser, eu agradeço aí o seu convite, o convite da Universidade. Estamos juntos para que a gente possa sempre estar falando do esporte que a gente chama, que é o futsal. Obrigado, professor. Pausa rápida aqui no Camisa 8, daqui a pouquinho eu estou de volta. O break é ligeirinho, curtinho, não sai daí não. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já. De volta com Camisa 8 e agora é o seguinte, meu amigo, olha só. A Justiça bateu o martelo e determinou que o jogador William Bigode, que atualmente está jogando no Santos, devolva os mais de 4 milhões de reais investidos pelo atleta Mike, do Palmeiras. Para a Justiça, o jogador do Verdão foi induzido a investir uma quantia na empresa de criptomoedas que prometia aí ganhos irreais. Sabe quem foi que indicou essa tal empresa? O amigo da onça, William Bigode. A amizade que terminou em prejuízo milionário. O que era para ser um investimento lucrativo virou caso de polícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o jogador William Bigode, que atualmente joga no Santos, a devolver o valor investido por Mike, atleta do Palmeiras, mais de 4 milhões e meio de reais. Mike pedia na Justiça o valor investido com a correção dos ganhos, o que daria 7 milhões e 800 mil reais. Mas a Justiça decretou que Bigode devolva somente o valor desembolsado por Mike. Gustavo Scarpa, que atualmente joga no Atlético Mineiro, também foi vítima do golpe. Ele comemorou a decisão judicial condenando William Bigode. Mas, no caso dele, o processo
ainda está correndo. Toda essa história começou há 2 anos aqui no Palmeiras, quando os atletas ainda atuavam pelo clube. Mike e Gustavo Scarpa chegaram a investir aproximadamente 10 milhões de reais numa empresa de criptomoedas. A indicação de investimento tinha sido feita pelo William Bigode, na empresa que ele também é sócio. A promessa era de ganhos de 3,5% a 5% ao mês, algo muito além do normal. A empresa é a Excellent Holding. Um dos donos chegou a dizer a Gustavo Scarpa que tinha mais de 2 bilhões de reais em fundos e que o dinheiro vinha de pedras de alexandrita, considerada preciosa. Mike investiu 4 milhões e meio de reais. Gustavo Scarpa, 6 milhões e 300 mil. Com a suspeita de que tinham caído em um golpe, Mike e Scarpa tentaram sacar o dinheiro investido e não conseguiram. Foi aí que os jogadores decidiram acionar a justiça. William Bigode disse às autoridades na época que também foi vítima da empresa e perdeu 17 milhões e meio de reais. Depois de mais de 2 anos de investigação, o caso parece ter um desfecho com a condenação de William Bigode. A defesa do jogador diz que o juiz cometeu um violento atentado à dignidade da advocacia e afirma que vai recorrer. E agora é para quem curte as 2 rodas, tá bom? E adora também uma disputa. Hoje, a partir das 3h30 da tarde, os melhores pilotos de bicicross do nosso estado vão estar reunidos na Praça da Juventude, no bairro Granja, Portugal, para a abertura da temporada competitiva. Hoje vai ser realizado o primeiro evento de 2025. É a Copa Verão Gran BMX Track. De acordo com a organização do evento, cerca de 60 pilotos devem participar das disputas. A Copa Verão Gran BMX Track é realizado pela Associação Cearense de Bicicross e tem a supervisão da Federação Cearense de Ciclismo. E das 2 rodas eu vou direto para Água Doce. Todo mundo sabe que em Minas Gerais não tem acesso ao mar, né? Ah, meu amigo, mas isso aí não é motivo para a galera não querer pegar onda por ali. Dá só uma olhada nessas imagens que estão viralizadas nas redes sociais. O garotão que aparece aí na sua tela, meu amigo, ele resolveu pegar onda em meio à cheia no Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Olha aí o garotão, surfando nessa onda estática do rio. Muita água, rapaz, isso aí é perigoso que você nem imagina. O surfista aí que você está vendo na sua tela é o Paulo Guido e ele está fazendo essas manobras, essa aventura. E por que ele está fazendo isso aí? Se eu disser para você, meu amigo, que no Instagram ele escreveu lá que o objetivo é conhecer as possibilidades, vantagens e desvantagens de cada modelo de prancha e como elas se comportam com a variação e tamanho e formato da onda. Se ele chegou a alguma conclusão, eu não sei, mas que o rapaz aí tem muita coragem, isso ele tem, porque eu vou te falar, eu mesmo não entraria nessa água aí nem se me pagasse, tá bom? Agora a gente vai continuar na água, mas com uma outra história, um outro tema, que a gente sabe que viver do esporte é uma coisa bem difícil aqui no nosso país. No Ceará, então, essa realidade é mais difícil ainda. Por isso a gente vai mostrar agora a Clara Pontes. Ela não é minha parente, viu? Tem só o sobrenome, mas há 2 anos ela é da categoria profissional de bodyboard. Disputa várias competições aqui no nosso estado, tá? E ela ganhou uma vaga para o Mundial que vai acontecer no próximo mês lá no Marrocos. Mas claro, para poder chegar lá, ela precisa da corrente do bem. Clara Pontes vive uma rotina de paixão e desafios. O dia dela começa cedo, antes mesmo do sol aparecer. Ainda com o céu escuro, ela pega a prancha, maior companheira desde os 11 anos de idade, para treinar. O amor pelo bodyboard começou em Icaraí, praia do município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde ela morava. A minha relação com o esporte começou bem aqui nessa casa. A gente tem uma vizinha, que ela não mora mais aqui, mas ela surfava de bodyboard e uma vez ela me levou para a praia, quando eu era bem criança, eu tinha 4 anos de idade, e eu nunca me esqueci dela me levando para a praia. E depois disso, eu sempre tive essa conexão com o mar e eu sempre quis aprender a surfar.
Clara é muito dedicada ao esporte e já acumula vários títulos. Como amadora, foi bicampeã cearense e vice-campeã brasileira. Há 2 anos, ela está competindo na categoria profissional. Meu primeiro prêmio, uma coisa assim que eu fiquei estonteada. Não sabia que era possível eu chegar naquele lugar. E quando eu cheguei, eu falei, eu quero mais, eu acho que eu consigo mais. E eu foquei e fiquei deslumbrada por aquele mundo ali do esportivo, né? Eu sou uma pessoa competitiva e aquilo ali só deu um estalo para que eu ficasse mais ainda. Mesmo com pouco tempo de carreira, Clara já acumula tantos troféus que até perdeu as contas. Apesar disso, a jovem de 21 anos se limita a participar de algumas competições por conta da dificuldade de patrocínio. Ela está inscrita na primeira etapa do Mundial de Bodyboard, que acontece no início de fevereiro em Marrocos. Mas para viajar e participar da competição, ela precisa de ajuda financeira. A gente precisa de patrocínio para se manter, a gente precisa de patrocínio para se alimentar, a gente precisa de patrocínio para chegar lá tranquilo. E às vezes a gente vai racionando muita coisa, né, para conseguir chegar lá. Com muita dificuldade. E muita dificuldade. Mesmo assim, ela não desiste e sonha alto. Quer enfrentar ondas gigantes em competições nacionais e internacionais. Eu queria ter patrocínio para conseguir competir todos os circuitos que eu consegui, né? Todas as etapas que eu conseguisse, que é o brasileiro, que é o mundial, que é o cearense, o Aquiraz, tudo que o nordestino, que tem aqui várias etapas pelo Nordeste. Então, essa é a meta e eu espero conseguir. É o desafio, né? É o desafio do ano. E eu espero conseguir esse desafio, espero conseguir chegar lá e alcançar todos esses objetivos e metas do ano de 2025. A trajetória não é fácil, mas para seguir firme no esporte, conta com o apoio da família. A mãe é uma grande incentivadora. Ela realmente acha que é isso que encanta ela, que ela quer desenvolver, ótimo. Mas isso não tira também as responsabilidades sobre as nossas escolhas, né? Mas a questão dos ganhos que ela traz, para mim ela já é vitoriosa todo dia. É vitoriosa sim, ó, Clarinha, eu tenho fé em Deus que a corrente do bem que passa aqui pelo Camisa 8 vai se sensibilizar e vai ajudar sim, vai aparecer várias pessoas para lhe ajudarem a chegar nessa etapa do Mundial, abertura aí do circuito mundial de bodyboard, e a Clara Ponte, se Deus quiser, vai estar lá. A gente vai continuar na água agora com uma notícia não tão boa, porque a comunidade do kitesurf perdeu aí uma grande personalidade. O experiente velejador Hércules Eduardo da Silva, ou simplesmente Júnior Farinha, um dos renomados e melhores atletas de kitesurf do Nordeste, ele é potiguar. Ele infelizmente partiu para o outro plano, a causa da morte não foi revelada. Os sentimentos todos aqui do pessoal do Camisa 8, a família e aos amigos, que os bons ventos soprem aí a energia desse guerreiro a todos aqueles que de alguma forma se inspiraram no seu legado. Júnior Farinha, eu conheci você, meu irmão, foi um prazer, uma honra, que Deus aí o tenha. Descanse em paz, bons ventos onde quer que você esteja, tá bom? E atenção a todos os capoeiristas do maciço do Baturité e região. Chegou o momento de fazer história. Nos dias 31 a 1º de fevereiro, tá certo? No município de Acarape, a ginga e o ritmo, a força da capoeira vão ressoar mais alto aí durante a primeira edição dos Jogos Abertos do Maciço. Se liga aí no recadinho do mestre Peninha. Passando aqui para confirmar nossa presença, né? No dia Jogos Abertos do Maciço, 31 de janeiro a 1º de fevereiro. Você é nosso convidado, não fique de fora. Essa grande competição que vai reunir grandes capoeiristas aqui do estado, né? Grandes mestres que estarão presentes. E você é nosso convidado, não fique de fora, traga sua energia, seu axé e venha participar do Jogos Abertos do Maciço. Contamos com você. Valeu! Valeu, professor Peninha, ó, todo mundo que é aí da região participando do Jam. Só lembrando aí que os Jogos Abertos do Maciço do Baturité, tá? Agendado para começar no dia 31 de janeiro, que é nesta sexta-feira aí, tá bom? E vai até o dia 1º de fevereiro. O local, Ginásio Poliesportivo de Acarape, que fica na rua Chicó Vieira, sem número. Pausa rápida aqui no Camisa 8 e no próximo bloco tem futebol. Segura aí que eu volto ligeiro bala. Até já.
Último bloco do Camisa 8 e agora o nosso papo é futebol. Para começar, eu quero te mostrar um verdadeiro gol de bicicleta, tá? Original. Sapeca na tela, meu diretor. Olha aí o que o Eli Clay, da Portuguesa do Rio de Janeiro, fez. Olha que golaço. Esse sim é um gol original de bicicleta, amigo. Olha aí o golaço do Eli Clay, ó. Matou, a zaga apertando, ele fustiga aí, ó. Virou a bike, golaço. Esse aí foi a vitória de 2-1, decretou a vitória da sua equipe, a Lusa, aos 49 minutos do segundo tempo. 2-1 para cima do Madureira, jogo aí, terceira rodada do Campeonato Carioca, meu amigo. Que golaço foi esse do Eli Clay, rapaz! E ó, Camisa 8 tá tendo a honra de receber mais uma vez aqui nos nossos estúdios, ó, o editor-chefe do portal GC+, Igor Silveira, meu amigo, bem-vindo aqui ao Camisa 8 mais uma vez, resenha sobre futebol. Meu diretor, bota aí pro Igor ver esse gol de bicicleta, rapaz, do Eli Clay, bota na tela. Igor, há quanto tempo tu não vê um gol original de bicicleta? Bom dia, cara. Bom dia mais uma vez. Olha, acho que a última vez foi quando eu fiz um gol desse aí, né? Olha no meu aí, tempo de jogador. Rapaz, é um dos tempos que ele era jogador, faz tempo, viu, galera? Muito tempo, mas golaço, que golaço, né, velho? Que golaço. Vale indicação para Prêmio Puskás, vale, tu acha? Com certeza, vale sim, a indicação, um golaço aí do time da Portuguesa Carioca. Ele pega a bola de costas aí, né, no comecinho da grande área, mete aí uma bike. Eu acho que é merecido. Pelo menos indicar, Pelo vai, menos né? indicado, com certeza. Nesse início de temporada, eu não vi um gol mais bonito que esse. Também não. Em estadual nenhum. E o Cariocão que está com algumas surpresas aí também na tabela de classificação, né, brother? Rapaz, meu querido, Tem aí olha, o Flamengo ganhou a primeira, o Botafogo só leva na orelha e o Fluminense está capengando, o Vasco também. O Maricá, né, ali Tá na liderando. liderança da competição, 100% de aproveitamento. Vamos ver aí quando os times grandes, né, do Rio de Janeiro estiverem aí completos, ver se vai ter alguma mudança nessa tabela do Cariocão. Mas repetindo aí o lance aí, que golaço. Gol do Eli Clay, né, cara? Do Eli Clay da Portuguesa. É isso aí, ó. E do futebol carioca desse golaço, a gente vai partir pro futebol paulista, cara. Você sabia que o goleiro o Everton, do Palmeiras, começou a carreira em outra posição? Num bate-papo aí com o repórter Alexandre Oliveira, ele revelou, rapaz, que ele vai se aposentar. Quando se aposentar, ele pretende ter outra profissão. Você já imagina uma profissão que voa bem alto? Quer saber qual é? Quero. Segura, garotinho. Roda a matéria aí, meu diretor. Essas mãos contam uma história de conquistas dentro do clube. Eu tenho 4 paulistas, 3 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e uma Supercopa. As mãos do Everton chegaram aqui no Palmeiras em 2018. De lá para cá foram 396 partidas. Daqui 4 rodadas nesse Campeonato Paulista, ele vai chegar à marca de 400 jogos com a camisa do Palmeiras. Por essas e por outras, ele é a cara do time. É um orgulho para mim estar todo esse tempo aqui dentro do Palmeiras, tá fazendo parte desse momento tão vitorioso da história do Palmeiras, mas isso tem um preço, né? Todos os dias com muito trabalho, com muita dedicação. O preço é a responsabilidade. Cada ano que vai passando e você vai permanecendo dentro do clube, a tua responsabilidade só aumenta, porque a gente tem que provar cada vez mais que a gente merece estar aqui dentro do clube, a gente merece vestir essa camisa. O Everton é referência no Palmeiras e para os goleiros, e não só pelo que faz com as mãos. Muitas jogadas de gol começam por ele. A habilidade que adquiriu nos tempos em que despontava na base, mas em outra posição. Eu era atacante, então assim, eu de certa forma tinha boa habilidade com os pés, fazia gol. Como eu era o grandão, um dia faltou o goleiro, eu tive que ir pro gol e virei goleiro por acaso. Se a carreira nasceu por acaso, o sucesso veio com muito trabalho e títulos. Com essa bagagem, o Everton chegou à seleção e disputou uma Copa do Mundo. E ao substituir Alisson no Catar, ele ganhou a melhor memória da vida. Eu acho que vai ser uma imagem que vai ficar marcada, que vai virar quadro, que vai virar palestra, história, vai virar muita coisa aí daqui para frente, sem dúvida. Assim, pensando lá na frente, o Everton sonha com outros voos. Quando aposentar, ele quer ser piloto de avião. Mas agora o alvo no radar é o tetracampeonato paulista.
algo inédito na história do clube. O Palmeiras é tricampeão paulista! O objetivo do Palmeiras é sempre ganhar títulos. É óbvio que observa todas essas questões de nunca ninguém conseguiu ser 4 vezes campeão seguido, então é uma oportunidade para a gente também. Pela história, pela postura, pela competência, o torcedor pode ficar tranquilo. O gol do Palmeiras está em ótimas mãos. Eu tenho orgulho, mas também sei da minha responsabilidade. O goleiro é isso. Acho que você tem que olhar para ali para trás e saber que tem alguém seguro e saber que tem alguém ali que pode ajudar no momento de decisão, e é isso que eu quero fazer essa temporada. Fica aqui, ó. É isso aí. Igor, se aquela máxima do futebol, se um bom time começa por um bom goleiro, o time do Palmeiras está mais do que bem servido, né, cara? Tá super bem servido. O Everton aí, campeão olímpico com a seleção, já vem uma história já de muito tempo com o Verdão paulista, e o Palmeiras que esse ano, né, busca retomar o tetra paulista, mas também retomar títulos nacionais, né? Ano passado conquistou apenas o Paulistão, já vai aí para o quinto ano de Abel Ferreira no comando, e busca esse ano aí, quem sabe, conquistar mais uma vez uma Copa do Brasil ou o Brasileirão mesmo, é um candidato a título. Vamos aguardar o que o Palmeiras traz esse ano para essa temporada 2025. É isso aí. Agora a gente sai lá do futebol do eixo sul e sudeste, vamos voltar aqui para o nosso estado, meu amigo, o nosso Baião de 2, campeonato cearense a todo vapor, manjadinho, meu amigo. Rapaz, olha, eu vou te falar, tá desfalcado da sua principal arena esportiva. O Castelão só deve ser liberado em fevereiro, dia 8, mais ou menos, para o primeiro Clássico Rei do ano. Até lá, várias melhorias estão sendo realizadas com foco no gramado, que foram ali, foi alvo, né, das principais críticas do ano passado. Bora ver aí a matéria da Josi Freitas. Com as reformas da Arena Castelão para a temporada 2025, as equipes cearenses terão como palco, pelo menos por enquanto, o estádio Presidente Vargas. Dona Naide mora próxima ao estádio há mais de 40 anos e adora o movimento em dias de jogos. Gosta dessa movimentação em dia de jogo? Gosto da movimentação em dia de jogo, tudinho, porque não atrapalha a vida de ninguém, é bom demais. E quem vem ao PV com certeza já deve ter, no mínimo, escutado falar do melhor din-din do estádio. Seu Roberto aproveita a movimentação para faturar. Mesmo morando perto, ele prefere ir ao Castelão acompanhar os jogos do tricolor do PC. Aí eu prefiro ficar em casa assistindo o jogo e deixar para ir para o Castelão. 11 jogos em 19 dias. Essa é a quantidade de partidas que o presidente Vargas deve receber nesse início de temporada. Enquanto isso, a Arena Castelão começou a passar por reparos e melhorias, como pinturas, reformas nos vestiários, camarotes e troca do bancos de reserva. Nós estamos realmente trabalhando desde o dia 9 de dezembro, né, um dia posterior ao término do Campeonato Brasileiro. Estamos trabalhando não digamos que é uma reforma, mas uma recuperação geral do equipamento, pintura, trabalhando manutenção das instalações sanitárias, fazendo os ajustes necessários. Um dos maiores desafios do gigante da Boa Vista é a conservação do seu gramado. Somente em 2024, a Arena Castelão foi palco de 63 partidas. E em 2025, a tendência é que esse número seja ainda maior. A expectativa é que a Arena Castelão receba seu primeiro duelo em 2025, no dia 8 de fevereiro, com direito a um Clássico Rei pelo Campeonato Cearense. A grande diferença que nós tivemos esse ano é que não foi necessário fazer um replantio total do gramado. Nós pudemos acompanhar no decorrer da temporada 2024 um trabalho de recuperação. No fim da temporada, né, já notava-se a recuperação do gramado, e esse período, né, que nós tivemos nesse intervalo da temporada 24-25, um período realmente muito importante, que foi feito um trabalho de top dressing, né, que é um trabalho de nivelamento com areia do gramado. Foi feito um sistema de aeração para melhorar a absorção de nutrientes por esse gramado, né, e cortes, na irrigação também. Mais um detalhe importante, é um trabalho de reforço, né, na manutenção do gramado para que ele possa resistir essa grande quantidade prevista de jogos já para a temporada 2025.
É isso aí, ó, meu amigo, o Campeonato Cearense, já que não tem Castelão, vai de PVzinho mesmo, ó. 2 jogos pela segunda rodada do estadual hoje, domingão, tá bom? Estádio Almir Dutra, a partir das 4 horas da tarde, tem Maracanã e Tirol. Maracanã venceu na estreia o time do Iguatu, o Tirol perdeu para o Ceará, ou seja, o Tirol aí tentando marcar os seus primeiros pontinhos na competição e o Maracanã, ó, se distanciar ainda mais aí da rapaziada. 5 horas da tarde, no PVzinho de Açúcar, tem o primeiro clássico do nosso estado, meu amigo, do nosso estadual 2025. É o Clássico da Paz, Ferroviário e Ceará. Estádio Presidente Vargas, 5 horas da tarde, e tem transmissão aqui do Grupo Cidade de Comunicação, tanto na Rádio Jovem Pan News, quanto na Rádio Cidade AM 860. E a gente vai falar agora, ó, do Ceará, que joga hoje, entra em campo. E aí, meu amigo, para brilhantar esse papo aí, ó, você tá vendo na tela o Clássico Rei, tá certo? Eu já tô aqui com o Igor Silveira e eu convoquei um dos nossos comentaristas aqui do Grupo Cidade de Comunicação, Hilton Oliveira, que mais tarde vai estar nessa transmissão desse Clássico da Paz, não é isso, meu amigo? Isso mesmo. Bom dia, seja bem-vindo ao Camisa 8. Mais tarde você vai estar aí nessa transmissão aí do Clássico da Paz, não é isso? Bom dia a todos. Prazer estar aqui, ela do Igor. Você mais uma vez, LHP, eu me sinto em casa. Realmente, às 5 nós estaremos fazendo os comentários para a seleção titular do Raio da Cidade M860. Um jogo que tem uma expectativa muito grande, principalmente pela ainda desconfiança por parte dos torcedores do Ceará com relação a essa nova equipe que está aí sendo mostrada, né, sendo apresentada para o torcedor, e o Ferroviário, para mim, que continua uma grande decepção. Eu tenho feito todos os jogos do Ferroviário e é preocupante, né, porque o Zorro ainda não conseguiu encontrar uma formação, teima em jogar numa escalação com 3 zagueiros. Quando você utiliza esse tipo de escalação, você 3, tem que ter 5, 2, zagueiros, né, qualificados. E o Ferroviário não tem. E aí complica, não tem um homem da criação, o time não consegue marcar. Eu digo que é um parque de diversão a zaga do Ferroviário. E o ataque não pode produzir. Que para mim, os grandes destaques até aqui tem sido o Alanzinho, que é aquele jogador que procura quebrar as linhas. E lá atrás o Sivaldo Júnior, com seus 2,4 metros de altura, que tem feito a diferença. Isso aí ficou claro, principalmente na pré-Copa do Nordeste, quando o Ferroviário conseguiu a sua classificação para a fase de grupos. Igor, apesar da fase da pré-Copa do Nordeste, como bem lembrou o Hilton Oliveira, 2 vitórias do Ferroviário, agora para valer 2 derrotas. Perdeu para o Horizonte, 2-1, perdeu neste meio de semana para o Sport na estreia da Copa do Nordeste, 2-1 também, e vai pegar um Ceará que vem de uma derrota para o Náutico no meio de semana por 1-0. A vida do Ferroviário não vai estar fácil também não, né? De maneira alguma, né? Como o Hilton falou, realmente é um início de temporada preocupante, decepcionante, até porque há uma expectativa em torno dessa virada de chave do Ferroviário com o novo comando técnico, né, o Thiago Zorro, o time virando SAF também, mas não mostrou que veio ainda nesse comecinho de ano. Então, como você bem falou, 2 derrotas em sequência para o Horizonte e também para o Sport. Vamos aguardar esse clássico de hoje aí contra o Ceará, que também ainda está sob uma certa desconfiança nesse comecinho, mas tem tudo para ser um grande jogo. O que me chama a atenção no Ceará, Hilton e Igor, é esse novo time que o técnico Léo Condé colocou. Eu tive lá no estádio Presidente Vargas, na estreia do Ceará diante do Tirol. Dos 11 que ele colocou em campo, ele manteve só 5 da temporada passada e foram 6 novos jogadores. Goleiro Kehler foi a novidade, o Rafael Ramos, ele entrou, mas com 1 minuto de jogo acabou se lesionando, entrou o Dieguinho. Aí ele levou o Marlon a campo, o Rafael Menezes e o Nicolas, o Richardson, Fernando Sobral, o Lucas Mugni, Pedro Henrique Galeano, que é um uruguaio, e o Ailon. Desse time todo aqui, ó, Rafael Ramos, que saiu logo, Rafael Menezes, Richardson, Lucas Mugni e o Ailon, o resto todo mundo de novidade. Eu confesso para você, Hilton e Igor, que eu gostei muito do Ceará que eu vi no primeiro tempo. Na segunda etapa eu vi que caiu demais a produção, mas como estamos no início de temporada, a gente deu um desconto. Mas nesse jogo contra o Náutico, a estreia da Copa do Nordeste, o time jogou muito, mas muito abaixo da expectativa. Hilton e Igor, vai ter muito trabalho o Léo Condé, hein? Eu particularmente, eu sou um cara que sou muito exigente, né? Mas eu também dou um tempo para esses jogadores que estão chegando, para se ambientarem, né? Se adequarem, principalmente à filosofia de jogo do Condé. Eu discordo plenamente assim do Condé quando ele escala o Kehler, que passou um ano parado,
né? Você tá iniciando a competição e todo time tem que ter um grande goleiro. O Bruno Ferreira fez um resto de Série B fantástico. Foi um dos jogadores que assumiu o protagonismo que foi iniciado pelo Richard, tanto na Copa do Nordeste do ano anterior, quando o Ceará foi campeão, né? E tirando o Hexa do Fortaleza. E aí ele alterou, e eu concordo contigo, o primeiro tempo contra o Tirol foi muito bom. O Tirol se sentiu um tanto quanto acuado, com a pressão da torcida, mais de 15 mil pessoas. É um time estreante na Série A, a gente tem que dar desconto para esse time, né? Mas o Marlon, que para mim foi um destaque, principalmente nas bolas aéreas, ontem foi uma lástima. Naquela jogada de antecipação, na jogada no chão, como a gente diz, ele teve falhas infantis. O gol que o Ceará tomou foi horrível. E o Kehler falhou muito ontem, né? No primeiro tempo a bola aérea dele foi boa, mas ontem ele foi um goleiro sem agilidade, prova que ele está totalmente fora de forma, quando você precisaria do Bruno Ferreira. E aí mexeu no time, depois foi para a linha de 3 zagueiros, desarrumou o time mais ainda, colocou o William Machado, tirou o Marlon que estava mal e foi tentando ajustar a equipe ali no jogo. Mas era tarde já. A gente tem o gol aí, meu diretor, por favor, bota o gol do Náutico. Tá aí, ó. A falha que o Wilton tá falando é essa aí, ó, do zagueirão. Se eu não me engano, foi do Marlon, né? Marlon, o Marlon que tentou ali tirar de bandinha e acabou sobrando ali pro Paulo Sérgio. O goleiro Kehler também deu uma... Muita gente disse que ele falhou no gol do Tirol. A gente tem imagens aí do jogo do primeiro ele assumiu jogo do Ceará. Ele assumiu e aí agora a zaga, através do Marlon, também falha. O setor defensivo do Ceará, nesse início, pelo menos com 2 partidas, já dá um indicativo, Wilton e Igor, que deve ser, Igor, talvez a maior dor de cabeça nesse início de temporada aí pro Léo Condé, cara? A princípio, sim, Luiz. E como também vou concordar aqui com o Wilton sobre o goleiro, né? Um bom time começa com um bom goleiro. Como a gente viu, né, do Palmeiras, o Exatamente. Não consegui ainda entender o porquê dessa opção. Acho que realmente o Bruno Ferreira merecia continuar como titular nesse começo de temporada, mas... paciência, vamos aguardar aí o que o Léo Condé vai preparar para o clássico de hoje à tarde aí contra o Ferroviário, o restante também aí de Copa do Nordeste, mas realmente é um time que ainda vai precisar de um tempinho para se ajustar, até porque está voltando para a Série A agora, é um ano de tentar se manter na elite depois de 2 anos fora, então vai ter um trabalhinho sim o Léo Condé para colocar esse time nos eixos. E aí só para dar um adeno, o grande gargalo do Condé no ano passado foi o setor defensivo. Perfeito. Né? Enquanto o ataque foi o melhor Mineiro, da seleção. E Eric, né? E Eric Puga, os dois, um marcou 13 gols na Série B, o outro 11. E o Alho para mim tem sido uma grande decepção no início da temporada. Sumiu, não jogou absolutamente nada contra o Tirol, ontem foi horrível. Né, perdido, não conseguia nem fazer aproximação ali para tentar dialogar com o pessoal ali do meio campo, que aliás o Mugni foi outro jogador triste nos 2 jogos, aquele jogador que teve um final de temporada muito ruim, estão apostando para ser este homem da articulação. E aí você perde o João Pedro, que quando ele chegou ali ao lado do David Carr, 2 garotos, né, que organizou e o Ceará começou a ter uma consistência maior em termos de duo de zaga. Para este ano, trouxe o Ramon Menezes, que é um jogador de vidro, né? Para mim não é jogador para a Série A, como eu fui contra a LHP. Muita gente ficou chateado comigo, que eu sou muito franco, o retorno de Sobral. O Sobral não é jogador mais para o Ceará. Não é. Né? E aí o Richards, que é um jogador que terminou muito bem, mas é um jogador que também está sobrecarregado na marcação e pela idade. Tem que carregar o piano ali, não vai ter condições físicas de suportar a temporada que é muito longa, principalmente a divisão de elite futebol brasileiro, que tem 5 nordestinos. É bem verdade que o Sport teve dificuldade para ganhar do Ferroviário ontem. Mas teve força e venceu. Mas teve força e mostrou que é um time mais eficiente, é um time mais qualificado. E aí o meu grande temor é que a diretoria do Ceará não liga o sinal de alerta, porque agora tem que entender. O Ceará não está mais na Série B. Está numa divisão de elite futebol brasileiro, onde não pode ser aquele bate e volta. Tem que, neste primeiro momento, pensar numa permanência. E para permanecer com esse time aí, é preocupante o que a gente está vendo inicialmente, obviamente, dando os descontos que ainda é início de temporada. Ainda vou lembrar um detalhe, que desse ano, o Campeonato Brasileiro da Série A começa em março, não começa em abril, quando você teria um pouco mais de tempo. Tem o Super Mundial no meio do ano, calendário ajustado, então o Brasileirão começa já em março. Tempo curto para você poder ajustar a sua equipe e ajustar, enfim, tudo para começar uma competição tão importante do Ceará. O que me chama a atenção aqui, ó, aí eu vou perguntar para os amigos do que eu vi. Rapaz, gostei desse Pedro Henrique, rapaz, que veio do Corinthians. Esse menino, se deixar, ele vai fazer estrago ali na frente. Ele não é tão menino, né? Mas ele tem uma 27 anos, eu digo menino que é um garoto perto da minha idade, ele é um garotão. Claro. Mas assim, um menino.
o que ele mostrou diante do Tirol, pelo menos no primeiro tempo, o Igor, o cara tem futebol bom. É um jogador que procura quebrar as linhas, se movimenta bem. E ele volta para ajudar vibra na marcação, com o time, cara. volta, Ele faz a ajuda ali na recomposição, frente. isso é interessante. Agora, para ele se tornar aquele cara que a torcida espera, saiu o Pulga, que muita gente disse que o Ceará se prejudicou mais com a saída do Sal. É brincadeira. O Pulga tem qualidade técnica, um cara novo, era um cara que quebrava as linhas, definia, tinha personalidade, que quando ele recebeu o troféu lá como craque, lá numa Bola é Nossa, e a gente já acreditava nele, não era aposta que ele ia para o Ceará, sabia que ia encaixar, porque o time do Ceará era um time limitado. E hoje vai fazer muita falta. O Ceará tem que ir ao mercado, entender que vai disputar uma Série A. Obviamente que eu valorizo muito o campeonato estadual, que é a porta aberta para as competições nacionais, e o brasileiro é as internacionais, que já é outro patamar, que é com Fortaleza, que tem esse elenco para isso. Então, pegando o teu gancho, o Pedro Henrique, beleza, para recompor uma saída deles. Agora, e o Galeano? Fraco. Você que é torcedor aí em casa, chega em casa, você pegou aqui na cadeira. E você sabe que ele na categoria de base do São Paulo foi muito bem, né? Fez artilheiro, parece mais de 39 gols. Mas e quando foi pro profissional, jogou 30 e poucas partidas, não conseguiu encaixar. Pela movimentação que a gente vê, que o Saulo era um jogador limitadíssimo, mas tinha comprometimento, tinha entrega, era um jogador de muita personalidade, chamava a responsabilidade. E é um cara morto, né? Um cara que não tem. Por exemplo, o Mugni é um argentino, mas a gente vê um cara sem sangue, de movimentação, de garra. O Ceará precisa de um camisa 10 que chama a responsabilidade. Em alguns momentos acelerar o jogo, quando a partida precisa buscar uma movimentação de profundidade, e quando tiver sob pressão, aquele cara que segura a bola, né? Que diga, bota a bola para mim que eu seguro a onda. Não tem. E é difícil encontrar no futebol brasileiro? Mas eu vi jogadores na Série C e que eu fiz no ano passado de Série D, muito melhor do que alguns jogadores que estão do Ceará. É isso aí. Hilton Oliveira, comentarista aqui do Grupo Cidade de Comunicação, segura um pouquinho, porque já que a gente está falando do Ceará, o nosso querido setorista da Rádio Cidade M860, o repórter Júnior Marquezini, vai trazer agora as últimas novidades do Vozão, porque hoje tem clássico lá no PV. Diz aí, Júnior Marquezini. O time do Ceará, em uma semana, estreou em 2 competições, Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. No Campeonato Cearense, venceu a equipe do Tirol 2-1, com os gols do Pedro Henrique e Ramon Menezes. Já na Copa do Nordeste, perdeu na última quarta-feira para a equipe do Náutico 1-0 no Estádio dos Aflitos, em Recife. Pela Copa do Nordeste, o Ceará voltará a jogar só no dia 5 de fevereiro, 21h30, no Estádio Presidente Vargas, contra a equipe do CSA. Já no Campeonato Estadual, logo mais, a partir das 17 horas, também no Estádio Presidente Vargas, o Ceará vai enfrentar o Ferroviário. O mando de campo será da equipe Coral. O Ceará o treinador, Léo Condé, vai realizar algumas mudanças na equipe nos 3 setores do time. E só lembrando que a torcida do Ceará terá à sua disposição 8.000 ingressos para os setores azul e laranja. Os preços 40 e 20, 50 e 25, respectivamente. Então tá aí as últimas notícias do Ceará, que entra em campo hoje, 5 horas da tarde, contra o Ferroviário no Estádio Presidente Vargas. Quem vai estar lá? Rapaz, acompanhando tudo, rapaz, vendo tudo de pertinho. Hilton Oliveira, comentarista do Grupo Cidade de Comunicação, você vai estar lá vendo tudo, né, meu garotinho? Isso aí, ao lado do Mário Salles, né, do Valdo Silva fazendo as reportagens, né, com o Felipe Sena dando a cobertura pra gente aqui nos estúdios do Grupo Cidade, e o Adailto Vieira, bem como o Cláudio Regis, dando esse suporte técnico. A expectativa que eu tenho para esse jogo é que o Condé possa rever os seus conceitos. Eu entraria ali com o William Machado e com o Ramon Menezes, mesmo 2 jogadores jogando com o pé esquerdo, né? Mas são jogadores ali que podem dar uma diferença. E o Ferroviário, que o Zorro, que ainda não mostrou aqui, veio, né? Não mostrou ainda, tirou ainda a sua máscara, né? Possa realmente fazer o Ferroviário um time diferente, mais competitivo, desfazendo aquela linha de 3. E quem sabe aí a volta do Ciel ou do Janeuto, que o Janeuto pode ser o homem da diferença da articulação. Sempre há equilíbrio, não há favoritismo, mas eu acho que o Ceará tem a obrigação de dar uma resposta mais positiva, principalmente pelo investimento que tem sido feito. E torcer para que a SAF do Ferroviário dê certo, porque é preocupante esse início de temporada para o torcedor coral. Agradecer aqui a oportunidade ao Igor, um prazer conhecê-lo aqui.
E fique ligado aqui no Camisa 8, né? Segura aí um pouquinho, Igor. Portal GC+, vai acompanhar tudo também do Clássico da Paz hoje, não é isso? Exatamente, gcmais.com.br e também no Instagram, Camisa 8. É isso aí, meu amigo. A gente vai fazer o seguinte, vai sair Hilton Oliveira e vai entrar Carlos Silva, porque agora a gente vai falar do Leão, meu querido, Fortaleza, que fez pré-temporada lá nos Estados Unidos. A gente tem imagens aí da pré-temporada do Fortaleza lá em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, rapaz. Num local chamado Sandpiper Bay, um resort lá. Cadê as imagens? Tá aí as imagens, meu amigo. Vamos lá, tá aí, ó. Esse daí foi umas imagens de um dos amistosos do Fortaleza. O Fortaleza fez 2 amistosos pelo Orlando Cup, tá certo? Contra o Miami United e contra o Chicago Fire. Uma derrota e uma vitória, Igor Silveira. Olhando ali, ó, esse resort é bonito, cara, mas dá pra dizer que essa pré-temporada feita num resort é válida, Igor Silveira? Olha, válida no quesito de expansão de marca, né, para fora do país. Acho que Fortaleza conseguiu atingir esse objetivo, apesar de, né, a mudança ter sido feita já em cima da hora. Mas os amistosos em si não dizem realmente de fato o que o Fortaleza vai encarar ao longo desse ano, com 5 competições: estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e a Libertadores. Então, com certeza foi o início de ano aí de uma forma diferente para o Leão do Pici, e que agora de fato começou, né, a temporada aí com a Copa do Nordeste, enfrentou o Motoclube, já enfrentou o Horizonte e vai pegar amanhã o Cariri, né? São 3 jogos em 5 dias, calendário insano aqui do nosso futebol. É isso aí, eu não disse pra você, saiu o expert do Ceará, o Hilton Oliveira, e entrou agora o expert do Fortaleza, Carlos Silva. Bem-vindo ao Camisa 8, pela primeira vez debutando por aqui, acompanhou só tudo da pré-temporada do Leão lá no United States of America. Poxa. Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8, Carlos Silva. Suas impressões dessa pré-temporada, o que você pode dizer pra gente, a mais daquilo que você trouxe no boletim do Jornal da Cidade, Balanço Geral, enfim, obrigado por tudo isso. Bem-vindo ao Camisa 8. Bom dia, o HP, bom dia, o Igor, bom dia, amigos do Camisa 8. Olha, foi uma experiência extraordinária para o Fortaleza e para o Grupo Cidade de Comunicação pelo ineditismo. Primeira vez que um clube do Nordeste faz uma pré-temporada em território americano e é a primeira vez que o Camisa 8, o Jornal da Cidade, a Jovem Pan estiveram presentes. Aliás, o Grupo Cidade foi o único veículo de comunicação do estado do Ceará presente na Flórida. Estivemos todos os dias acompanhando todo instante as atividades do Fortaleza. E foi válida, foi uma experiência realmente muito importante. Eu sempre conversava com os jogadores, conversava com o técnico Vojvoda, com o Marcelo, pessoal da comissão técnica, e falava, e eles faziam questão de destacar principalmente a tranquilidade. Porque se ficar aqui, treinando aqui no PC, o assédio da imprensa, principalmente pelas novas contratações que recém-chegadas, né? O assédio da torcida, tudo isso tira um pouco da privacidade, da tranquilidade do time. Então, o Vojvoda fez sempre questão de destacar esse lado positivo da ida aos Estados Unidos. Ele disse, olha, aqui a gente trabalha, come e dorme, descansa, repousa, para no outro dia estarmos todos prontos novamente para um novo dia de treinamento. Tá parecendo comigo. Teve descanso, né, que foi na quinta-feira. Aí os jogadores tiveram todo o dia de folga, alguns foram para Miami, outros foram para Palm Beach, que fica bem próximo lá de Porto St. Louis, onde o Fortaleza estava, outros foram para Orlando. Então, essa folga justa e merecida. Mas na sexta-feira todos estavam bem cedos lá, bem cedinho lá, voltando ao trabalho. E essa questão da tranquilidade, sem se falar nas excepcionais condições. As instalações, As instalações, né? Olha, lá tem uns 3 times amadores, aqueles times de estudantes norte-americanos que vivem permanentemente lá treinando, todos os dias. Eles estudam e moram lá, treinam lá. Fora esse pessoal, somente o Fortaleza. O restante era exclusivo para o Fortaleza. Naquele local todo Naquele local que é o mundo. Rapaz. Campo de golfe, lago. Os campos têm uns 4, 5 ou 6 campos de futebol, cada um melhor do que o outro, um verdadeiro
tapete verde. Então, pelo fato de não fazer os 2 amistosos em estádio lá nos Estados Unidos, contra o Miami United e contra o Chicago Fire, não invalida aquilo que foi feito nos Estados Unidos. Não é porque jogou num campo de um resort que vai invalidar o trabalho do Vojvoda. Não, absolutamente, absolutamente. Até porque, se tivesse confirmada a presença do Santos, teria sido em um estádio, provavelmente em Orlando ou em Miami. Mas sem o Santos e sem o Nacional da Colômbia, o Fortaleza preferiu, achou até melhor a logística de ficar lá. Por quê? Porque os campos davam as coisas. Tanto que ele jogou contra o Miami em um campo, contra o Chicago já foi no outro campo. Campos utilizados, ainda teve um terceiro que foi utilizado também durante essa fase de treinamento. Então foi espetacular. Já foi convidado, não sei se chegaram a divulgar aqui. Não, diga. Pois, então, em primeiro lugar, em primeira mão, o Camisa 8 está dando. Fortaleza já foi convidado para retornar aos Estados Unidos em 2026, no início do ano, para uma nova temporada. E, muito embora ele não tenha me autorizado, mas como o repórter que lá estava, eu vou dizer, o Fortaleza aceita sim, mas fará novas exigências. Vai impor algumas condições para estar novamente lá. Eu quero crer, o Marcelo não me disse, mas conversando com 2 diretores, que inclusive peguei carona com eles lá de Porto Santo Luís para Orlando, depois do jogo, e a gente conversando, batendo um papo, eu quero crer que uma dessas condições seria exatamente um jogo com um time sul-americano. Perfeito. Preferencialmente com o time brasileiro. A exemplo do que fizeram São Paulo e Flamengo, Atlético e Cruzeiro, eu acho que vai ser uma das exigências do Fortaleza para retornar a uma pré-temporada em 2026, no início de 2026 nos Estados Unidos, ou na Flórida ou em outra região, mas o convite já foi formulado. O grupo que levou a Fortaleza deu toda a assistência. E detalhe, era isso que eu queria te perguntar. O Fortaleza não gastou R$1 para estar lá. Nada. Passagem, hospedagem. Tudo por essa empresa que organizou toda a o evento, logística, né? A empresa muito responsável. Um diretor da empresa estava sempre presente lá. Eu cheguei a conversar com ele, inclusive. Então, não faltou nada para o Fortaleza. Faltou um adversário sul-americano. Mas, para quem não sabe, o Chicago Fire é o time que estava na primeira divisão e não desistiu ainda. Né? Está tentando levar o Neymar. É verdade. Para o seu elenco. E disputa a primeira divisão lá do futebol dos Estados Unidos. O Miami, aquele primeiro time que fez Miami Futebol Clube, não. Ele é uma espécie de segunda divisão. Ele é da Conferência Leste do futebol norte-americano. Mas os outros 2 não, principalmente o Chicago, time muito bom, time muito robusto, um time forte que pega pesado e que exigiu muito do Fortaleza, e foi uma vitória que eu diria importante para o Fortaleza, porque não enfrentou um time fácil, enfrentou um time muito difícil. Pelo que a gente pôde observar, o time do Fortaleza, Igor, teve uma belíssima pré-temporada, como bem frisou aqui o Carlos Silva, já jogou nesse meio de semana com o Motoclube, já jogou contra o Horizonte e vai pegar o Cariri nesta segunda-feira. Um elenco que ele precisa rodar. Pelo que você observa do Vojvoda e desse elenco, tem condições de aguentar esse rojão todinho com qualidade, Igor? Sim, o Fortaleza tem um elenco bem qualificado, fez contratações pontuais, né, reforços bem pontuais mesmo, um time que já está ali encaixado no esquema do Vojvoda. Acredito que isso não vai ser problema nesse comecinho de temporada, apesar dos muitos jogos em sequência, né, como a gente está falando aqui, 3 jogos em 5 dias. Perfeito. Mas tem como aguentar assim, o rojão do Cearense, da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho tem Copa do Brasil também, a Série A um pouquinho mais à frente, no finzinho de março. Acredito que o Fortaleza deve sim, e com a novidade da semana, o Davi Luiz, oficializado, né, também na zaga do tricolor do PC, deve ser sim mais um grande ano do Fortaleza. A gente vai dar uma pausa. Manda. Só em cima do que acabaram de falar, Igor, essa foi uma das questões que eu levantei numa entrevista que eu fiz lá com exclusividade com o Vojvoda, aqui para o Grupo Cidade de Comunicação. E eu perguntei, o Vojvoda costuma dizer que não tem um time, tem um elenco. Aí eu perguntei sobre essa questão da sequência de jogos. Ele disse, Carlos, eu tenho um elenco ainda mais forte, mais qualificado, mais robusto esse ano, o que vai me proporcionar esse rodízio, né? Porque lá o Fortaleza contava com 30 jogadores, não tinha o Davi Luiz,
não tinha o Gaston Ávila, não tinha o Kevin Cauã Andrade. e o Kevin Andrade. Então, se você levar em conta isso, são 34 jogadores. E ele dizia, todos aptos a vestirem a camisa de Fortaleza, o que me proporciona as condições necessárias para esse revezamento de jogo a jogo. Perfeitamente. Pegando aqui um gancho, rapidinho, uma pausa, porque já que a gente está falando do Fortaleza, as notícias, as últimas novidades, quem vai trazer para a gente é o setorista da Rádio Cidade AM 860, o repórter Océlio Pereira, o bigodudo mais charmoso do radiojornalismo cearense. Sapeca aí na tela. O Fortaleza, após a estreia pela Copa do Nordeste, jogando contra o Motoclube, conseguiu um resultado positivo de 2-0 no estádio Presidente Vargas, com a presença de uma parte da nação leonina. Tricolor já estreou também pelo Campeonato Cearense contra o time do Horizonte. Na próxima segunda-feira, terá o Cariri no estádio Presidente Vargas, às 20h30. Na sequência, o Maracanã. É jogo em cima de jogo. É o ritmo acelerado da temporada 2025. O técnico do Fortaleza conta hoje com um elenco de 35 jogadores. Eu estou falando 35 porque 2 jogadores estão ausentes ainda. O Cauã, servindo à seleção brasileira sub-20, e o atleta Kevin Andrade, à seleção da Venezuela. Esses jogadores, de repente, estarão retornando dentro em breve aos treinamentos no Parque dos Campeonatos. Jogadores como Davi Luiz, Paul Fernandes, inclusive, já estreou pelo meio campo do Fortaleza com a camisa 5, e por sinal muito bem. Davi Luiz é outro jogador importante dentro do elenco do Fortaleza, mas eu fui questionar o técnico Juan Pablo Voivoda com relação a Davi Luiz. Tem know-how, tem currículo, mas vai ter que jogar muita bola para ser titular no tricolor do Parque dos Campeonatos. A janela continua em aberto. Evidentemente que alguns reforços ainda virão para o time do Fortaleza, como também a possibilidade de algum jogador ser transacionado do atual elenco do Fortaleza. Se fala muito em Pacheco, lateral esquerdo, que poderá deixar o time do Fortaleza. Nada de concreto. O que na realidade acontece é que o Fortaleza tem já uma base, tem um comando técnico sólido. Pelo 5º ano, o técnico Juan Pablo Voivoda estará no comando do tricolor. E as competições que irão ser sequenciadas durante a temporada 2025. Sucesso ao Fortaleza, que outros jogadores possam vir também para o Leão do Parque dos Campeonatos para qualificar a qualidade que já é espetacular do elenco. E é isso aí, as novidades do Fortaleza com Océlio Pereira. Então, lembrando que nesta segunda-feira tem um outro jogo do Fortaleza contra o Cariri. O que eu pude observar, Carlos Silva, é o seguinte: a base mantida, só encaixou o Paul Fernandes. Rapaz, esse Voivodinha tá já vendo lá na frente, né? Tá. E eu perguntava sobre as preferências do Fortaleza. Eu falei, Voivoda, são 5 competições. Quais as prioridades? Ele disse, aí ele me respondeu com uma pergunta. Ele disse, você priorizaria qual? Eu digo todas. Ele disse, então já respondeu a minha pergunta. Então foi a resposta do técnico Voivoda. É porque ele acha que é importante ganhar o Campeonato Cearense, claro, retomar a hegemonia, ganhar o bicampeonato nordestino, e ninguém pode descartar uma luta por Copa do Brasil. Ele acha que 2025, pelos jogadores experientes como o Paul Fernandes, acostumado com Libertadores, com Sul-Americana, Davi Luiz com Mundial, com Seleção Brasileira, ele acha que com esse time, com esse elenco que tem, está chegando a hora do Fortaleza conquistar algo maior. Algo maior poderia ser uma Copa do Brasil, chegar mais à frente eu não diria Libertadores, mas ele passando de primeira fase, ele vai para outra fase da Sul-Americana, ou seja, repetir a dose da Sul-Americana. Algo a mais na Série A do que um quarto lugar. E algo a mais na Série A, ou pelo menos fazer o que já fizeram 2 vezes. É isso aí, camisa 8, ó, passou por Ceará, Fortaleza, passando pelo futebol lá do Sul e Sudeste, maravilha. Igor Silveira, editor-chefe do portal GC+, abrilhantou esse papo. Carlos Silva aqui, ó, trazendo só tudo do Fortaleza naquela preparação lá nos Estados Unidos. Tivemos Hilton Oliveira falando do Vozão, ou seja, futebol só o que teve aqui no Camisa 8. Programa chegando ao fim, mas não se esqueça que estamos em tudo quanto é lugar. Tem no rádio, na TV, no digital. Digital, portal gcmais.com.br/camisa 8 ou lá no nosso Instagram, @camisa8.oficial. Bom domingo para todo mundo, juízo, porque na semana que vem tem muito mais. Um abraço e fiquem com Deus, até a próxima.